Bom, lá você aqui do Te Informei, seja muito bem-vindo. Hoje eu tenho um convidado especial. Eu estou com o deputado estadual, André Correia. Primeiro, André, muito obrigado por você ter aceito vir aqui no Te Informei, te bater um papo. A gente está conversando com uma série de candidatos e é muito importante as pessoas entenderem o que vocês pensam. Bom, você está no podcast Te Informei. Esse é um podcast especializado em política. Meu nome é Vinícius Rezende. Eu estou hoje aqui com o André Correia. André Correia, muito obrigado. É o seu quinto mandato? Não. Eu estou disputando, na verdade, meu nono mandato. Nono? Seguido? Seguido. Um de vereador e 8. Então você nunca perdeu. Desculpa, um de vereador, nunca perdi. Um de vereador, eleição legislativa, nunca perdi. Um de vereador e 7 consecutivos de deputado. Então eu vou disputar Parabéns. Meu nono mandato legislativo. Desculpa ter tirado alguns aí, mas você repôs agora. Não, mas o povo. Bom, André, eu vou deixar você um pouquinho à vontade para você falar, introduzir esse nosso bate-papo e logo depois a gente começa aqui com nossas perguntas, tá? Muito obrigado por ter aceito esse convite. Bom, eu primeiro agradecer. Você quer que eu faça uma apresentação, é isso? E isso é um pouquinho de falar de você e a gente começa o nosso bate-papo. Bom, cara, eu Vinícius, e para os seus ouvintes, eu sou já da melhor idade, né? Sou um avô babão. Tive a minha primeira netinha. Só tem uma? Só tem uma. Então é babão mesmo. É o babão, é uma experiência riquíssima. E quem é avô, assim, pela primeira vez sabe do que eu estou falando, né? Então, ela está agora fazendo um aninho, aí chama Bobô, não fala vovô, fala Bobô, né? Então, a gente... E é uma coisa engraçada, né? Porque a minha vida sempre foi uma vida muito, muito ativa e uma agenda sempre muito atribulada. Eu consigo ver na Betina, nas pequenas coisas da Betina, o que eu não consegui ver nas minhas filhas, né? Porque quando as minhas filhas nasceram, eu estava numa agilidade, assim, muito grande de início de trajetória política e era secretário de Estado, as duas pequenas, em um volume, enfim, coisas que só depois da maturidade a gente passa a ter, Deus dá essa oportunidade, essa chance de rever, né, comportamentos que eu até me arrependo, né, porque me considero um bom pai, um pai que tentou ser presente, mas olhando assim de retrospectiva, eu vejo quanto a família, aliás, a vida pública, para quem se dedica, Ulisses Guimarães dizia isso, né? Que o bom político acaba sendo mau parente, né? Porque está muito ocupado. É muito ocupado, né? E acaba, às vezes, por questões políticas, não ajudando muito um parente, porque que os outros vão dizer e tal. Então, essa frase do Ulisses, bom político acaba sendo mau parente, né? E, enfim, então eu nasci no Rio de Janeiro, só para nascer, né? Aí vim ser criado em Valença, né? Nasci porque o médico da minha mãe era do Rio. E muito cedo saí de casa com 14 anos, porque eu passei para a Marinha, né? Eu sou militar da reserva, sou oficial de Marinha da reserva. É mesmo? É. Passou muito tempo na Marinha? Eu fiquei 13 anos na minha vida na Marinha, né? Eu entrei no Colégio Naval em então Angra. por isso que você é tão pontual. Eu brinco assim. Já estou entendendo bem. Isso na política não é... eu sou um cara que procura ser pontual, sim. Eu sei que a política é isso, não é, mas eu acho que eu trouxe essa coisa do milico. Você chegou aqui, ó, pá! Eu trouxe a coisa do milico para a política, né? A sua vida, né? Aliás, é um conceito de que eu acho que tudo na vida funciona bem. Não é uma coisa assim, mas são dois pilares da vida militar, que é hierarquia e disciplina, né? Então, fundamental, se né? você não tem essa coisa da hierarquia, da disciplina, as coisas acabam se bagunçando, né? Óbvio que você não pode militarizar, mas assim, a minha formação na Marinha, nesses 13 anos que eu passei na Marinha, entrei na Marinha muito jovem, com 14 anos, no primeiro ano lá do Colégio Naval. Saí como primeiro tenente, fiz curso de piloto de helicóptero. Piloto de helicóptero? Lá em São Pedro da Aldeia. Não. Mas aí, era um sonho meu ser piloto. Graças a Deus, uma boa alma identificou que eu não tinha devida concentração para atividade aérea, porque eu perco chave, eu não posso ter caneta boa. Então eu não podia ser piloto, assim, não. Eu jamais poderia ser piloto. Então, assim, eu não sei como a Marinha me selecionou para ser piloto, porque eles te varrem de cima a baixo. E aí eu acabei não concluindo o curso de piloto. Já fiz o voo sozinho,
entendeu? Que a gente chama de voo solo e tal. E deu certo, você está aqui, né? Senão estaria, talvez não estivesse aqui falando com você. Né? A minha formação na Marinha foi na área de engenharia, depois eu fiz administração na PUC, fiz uma pós-administração financeira também lá no IAG Master da PUC e fiz mestrado em administração pública na Fundação Getúlio Vargas, na EBAP, né? E assim, eu sou um cara assim que eu sempre tive um sonho de entrar para a política e foi muito difícil. Muita influência do meu avô. Meu avô foi prefeito de Valença na década de 60, era um cara que não tinha nada a ver com política. Ele administrava, era funcionário de uma empresa que administrava uma fazenda que não era o dono. E ele acabou num momento de aborrecimento, a fazenda era muito grande, ele tinha muita influência na zona rural. Ele fundou uma cooperativa, fundou um banco comercial que apoiava os pequenos produtores, mas nunca pensou em política. Um belo dia, era naquela época da sublegenda ainda, na ditadura, né? Uhum. Que você podia lançar vários candidatos. Ele foi chamado para perder. Ele tava... Vem aqui para completar aqui. Vem aqui para completar a chapa. A gente precisa aqui. Não combinaram com o povo, ele ganhou. Como se fosse uma rabiola. Vem aqui, preciso completar aqui. Desculpa. E aí, tem fotos minhas, né? E eu muito pequenininho. Eu lembro, ele me botava naquela época, era uma veraneio, me botava numa veraneio, né? Que era veraneio da prefeitura, aquele carro assim para rodar as obras, né? Então eu me lembro assim. Aí tem várias fotos do meu avô, eu pequenininho do lado dele. Então, assim, você com pequenininho quanto tempo? Qual a idade? Eu devia ter, bicho, eu devia ter uns 4 anos. Pô, bem pequenininho. 4, 5 anos. Tanto que a minha memória é muito mais fotográfica. Uma memória muito forte é essa de entrar na veraneio, porque eu gostava daquela veraneio, né? Mas era 4 anos, 4, 5 anos, né? E aí aquilo eu vi despertar aquilo em mim. Ficou dentro de você. Ficou aquilo dentro de mim. A minha família foi totalmente contra eu ingressar na política, porque a maior eu estava parte das na Marinha. políticas não querem, né? Você estava com a a minha carreira, falecida né? avó falava isso, meu neto, você tem uma vida estabelecida, porque a política é uma roda gigante, né? Uma hora você está aqui, outra hora você está aqui, outra hora você está aqui embaixo. E eu vi a dor das derrotas que meu pai teve, que meu avô teve, né? Então, assim, eu vi, apesar de eu não ter tido uma derrota, assim, eu senti a dor da derrota deles. O que é perder e ficar por baixo, as pessoas se afastarem, né? Essa coisa... Acontece, né? Então, assim... Na política, então... Então, assim, a minha avó falava isso, meu neto, porque quando eu fui, foi no momento que havia um momento de total esvaziamento político deles, entendeu? Eles estavam sem mandato, tinham perdido a eleição, e eu retomo, né? Cerca assim, de 10 anos que eles estavam sem mandato, 10 ou 12 anos. Meu pai teve um último mandato em 86, eu retomei 8 anos depois, né? 86, não, isso, 8 anos depois. E então, assim, foi uma decisão, mas para mim estava muito claro na minha cabeça, mas a minha família totalmente contra. Minha avó fala, pô, você vai fazer isso? Porque meu pai, por exemplo, era dentista, era um dentista muito... que ele tinha um excelente consultório na zona sul do Rio de Janeiro. Aí, quando virou prefeito de Valença, depois que largou, não conseguiu voltar para o mercado, né? Então, passamos um momento difícil, tivemos que morar com meu pai, minha mãe e eu e meus 4 irmãos, morar na casa da minha avó. Em Valença. Entendeu? Então, assim... e aí a minha avó materna falava isso. Você não está vendo as dificuldades, você não está vendo o que é isso. Como é que você vai largar uma vida estabilizada? Você é muito inteligente, você passou, eram 12 mil concorrentes, passavam 100, você passou. Foi difícil. Né? Então, enfim, mas eu não me arrependo nem um pouco. Assim, para mim, política é propósito, entende? Eu, como todo mundo, erro e acerto, mas quem leva a política como profissão não vai longe. Política é missão, é propósito. Você tem que gostar muito do que faz. E é por isso que eu estou colocando mais uma vez meu nome em julgamento com a mesma motivação e energia da primeira vez, quando ninguém me conhecia. Sim. E de Valença, você tem essa história, né, com seu avô, né? Você tem essa memória, né, da política, e isso acabou te incentivando hoje você ter todos esses mandatos, né?
E você já pensou já em estar na política como prefeito também, em Valença? Eu sei que é seu irmão, né? É, Você foi prefeito? o que acontece? Quando eu disse para você que nunca tinha perdido uma eleição legislativa, eu perdi uma eleição para o executivo no início da minha trajetória, né? Em 92, eu fui vereador e aí disputei, em 96, uma eleição praticamente perdida, porque a gente tinha lá um líder político muito forte, que a gente fazia oposição, que era o ex-prefeito Fernando Graça. E, e aí foi mais uma decisão ousada, né? Porque eu tinha um mandato de vereador tranquilo de reeleger, eu resolvi enfrentar. Tive um bom desempenho, fiquei em segundo lugar, perdi a eleição por 8 ou 9% dos votos. Mas foi aquilo que 2 anos depois me deu musculatura para me eleger deputado pelo Partido Verde. Eu fiquei conhecido na cidade, porque você só fica conhecido depois que você disputa a eleição majoritária, né? Porque tem muita gente que é vereador, mas não é conhecido, né? E depois, assim, não pintou. Mas eu tenho um desejo, sim, de um dia, guardado no canto aqui, encerrar minha vida política um dia, colocando meu nome a julgamento da população de Valença, onde eu sou eleitor, né? Ah, legal. Bom, a gente está conhecendo um pouquinho mais, né, da sua trajetória, do que você pensa. Deixa eu fazer uma pergunta que as pessoas, nessa época, sempre desejam saber, né? A política é muito polarizada, né, direita e esquerda. Como é que você se encontra nesse pensamento, você como político? Assim, a gente está vivendo um momento, que esse momento começou em 2018, que eu acho até saudável, porque é um certo amadurecimento, né, da nossa democracia, porque até então não se falava em direita e esquerda, né? E assim, eu sempre fui uma pessoa de muita capacidade de diálogo, de juntar as pessoas. Eu, nesse espectro político, eu me coloco como uma pessoa de centro, né? E, aliás, quando eu estava respondendo uma pergunta, quando eu estava respondendo uma pergunta dessa numa reunião caseira em Macaé, não foi nessa eleição, da eleição passada, quando eu falei isso, uma senhora levantou lá e falou assim, não, essa conversa é de quem está no muro. Em cima do muro. Falou isso, né? As pessoas falam isso. Aí eu virei para ela, senhora, minha senhora, eu vou dizer uma coisa para a senhora do fundo do meu coração. Eu acho que nesse país já tem muita gente fazendo muro entre as pessoas, né? Eu não estou em cima do muro. A minha posição na política é derrubar muro, fazer ponte entre as pessoas. Eu acho que o centro ele é o que move o país, na verdade, porque é ele que estabelece as pontes entre a esquerda e a direita, é ele que permite Faz os elos, ele né? que permite o diálogo, né? Ele que busca os consensos, né? E como a gente está nisso, eu acho que é muito inicial, né? Como isso está muito inicial, se não houvesse o centro, a gente ia ter praticamente uma paralisia, né? E o centro também, às vezes, ele vira uma espécie de muro para determinadas posições muito radicais dos outros. Dos dois lados, né? Uma espécie de trava. Contenção, né? De contenção à postura retirada. Mas eu me defino assim, depende da vocação. Por exemplo, eu sou um cara cristão católico. Portanto, eu defendo a vida, defendo os valores da família, né? Então, por esse lado, eu seria um cara de direita, né? Defendo a livre propriedade, mas sou um cara que defende muito a questão da educação infantil, da universalização da educação infantil, que é o principal investimento. Isso seria uma postura de esquerda, mais ligada à justiça social. Então, por isso, o centro tem determinadas posições que são de direita e posições de esquerda, né? Então, assim, eu vou votar, não sei se você vai perguntar nisso, vou votar no candidato a presidente do meu partido, que é o Caiado, que foi um excelente governador em Goiás, né? E no segundo turno eu vou avaliar se o Caiado, mas eu acho que essa eleição ainda está aberta, em que pese essa polarização. Você acha que o Caiado ainda tem chance de reverter esse cenário? Eu acho que se você pegar, já está vendo pesquisas de segundo turno, que o Caiado fica na frente do Lula e o Flávio não, né? Já vi algumas, né? Então, assim, essa é mais ou menos a minha linha de pensamento. Que foi dada a largada agora, né? Eu gostei muito da sua explicação de centro, porque realmente ficou
muitas pessoas entendendo que quem fala que é centro, que não É quer se muro, posicionar. é isentão. E na verdade o que você falou aqui, acho que dá uma boa clareza para É, as pessoas entenderem que na verdade precisa ter um meio termo, né? claro. Porque senão o que for da direita, a esquerda não aprova, aí fica aquele impasse. É, Aí o contrário também não aprova, aí fica é, aquele impasse. Aí nada funciona é. e as coisas acabam não andando, né? Nas democracias sólidas, eu acho que a gente está caminhando para isso, se consolida um centro ideológico, vamos dizer assim, né? A importância de ter um centro ideológico, né? Eu me considero um cara de centro, sempre fui. E deixa eu te fazer uma pergunta agora. Dialogo bem com a esquerda, com a direita. Não, eu acompanho a sua trajetória. Uma coisa que você falou e eu considero muito, você é muito de construir, É, né? Relacionamentos, né? sim, E acho que na política, se você não tiver isso, você já entra meio perdendo, né? sim, Porque é uma coisa para esse segmento sim. de uma necessidade E grande. eu me coloco também, assim, eu acho que a política, e aí é uma outra diferenciação que a gente tem que fazer nesse momento, né? Aqueles políticos que eu me enquadro como um político de entrega, um político de resultado, ou seja, de questões concretas que mudam a vida das pessoas, né? E um político que, vamos dizer assim, é, prefere como principal estratégia a lacração na internet. Ah, isso aí tem Né? muito. Você vê que esses polos se alimentam. Né? Assim, um não sobrevive sem o outro. Eu acho o seguinte: Sim. nós estamos encerrando um ciclo na política brasileira, até pela idade do Lula. No dia que não tiver mais o Lula, você vai ver na outra ponta o bolsonarismo também diminui, porque uma coisa se alimenta da outra. Sim. Né? Um fortalece o outro. Entendeu? Então, assim, é, o que, o que, o que a gente precisa diferenciar é essa coisa da lacração. Né? Então, a gente tem deputados que nunca colocaram um, um tijolo numa cidade, nunca tiveram uma ação concreta numa cidade, nunca conseguiram uma escola, nunca conseguiram um posto de saúde, nunca fizeram Nunca nada, trouxeram um asfalto. nunca fizeram nada que melhorasse a vida das pessoas, mas ficam lacrando posições ideológicas na internet. Eu não sou esse tipo de político. Né? Então, assim, eu sou mais, vamos chamar assim, um político raiz, político do resultado. Né? Eu não sou um político de lacração, que gera polêmica para receber like e para tentar conquistar voto através dessas posições. E hoje a gente tem muita gente que vai na onda do voto na lacração. Não procura nem analisar o que é o outro. Né? Sim. Então, assim, eu acho que esse é um outro debate que tem que fazer. O que esses políticos de lacração mudam a vida concreta das pessoas? Né? Por aí, eu sou um cara de resultado. Olha, eu devo ter campanha dos 92 municípios, nos 70 municípios, mas eu não faço campanha onde eu não tenho algum legado, alguma coisa que eu Alguma possa. entrega. Alguma entrega. Por exemplo, Aqui você tem muita, em Barra. em Barra, assim, vamos falar de Barra do Piraí. O que acontece? Eu às vezes vejo aqui em Barra, e eu acho que a gente não escolhe onde a gente nasce, né? Eu acabei de falar para Sim, você que eu nasci no Rio, né? Eu não nasci em Valença, sim. né? Mas eu acho que na política não vale aonde você nasce, porque o nascer na política é fazer pela cidade, né? Então, assim, o que é ser barrense? Ser barrense é nascer na cidade ou fazer algo pela cidade? Então, nesse sentido, eu me sinto muito tranquilo. Eu desafio, com todo respeito aos meus colegas deputados, não tem ninguém que tenha feito mais por Barra do Piraí do que eu como deputado ao longo do tempo. Né? Posso dizer, as 4 principais dragagens que aconteceram nessa cidade foram através da minha articulação política, desde o primeiro momento, quando eu conheci o saudoso Zé Luiz Anchite lá atrás. Né? Zé Luiz trabalhou comigo no meu gabinete antes de ser prefeito, depois no governo do Maércio, agora no governo da Cátia, fizemos um esforço grande, né, com o programa Limpa Rios, no qual eu fui secretário de Meio Ambiente na época, 2 vezes, nas 2 vezes eu fiz dragagem. Né?
Na época, conseguimos um programa Somando Força para reformar mercado municipal, trazer viatura da polícia, trazer ambulância para o SAMU, trazer recurso para a saúde. Agora mesmo nós conseguimos 30 ruas, recuperar o asfalto de 30 ruas. Agora tomamos uma decisão, ajudei a Kátia nesse processo. Nós vamos resolver definitivamente o problema de água de Barra do Piraí, Cara, isso que era um nó. Isso vai Já ser botamos água em Asa Branca. libertador. É uma coisa do século passado essa Sim, discussão, né, cara? sem dúvida. Mas aí ficava amarrado numa decisão política. Barra do Piraí tinha um serviço próprio de saneamento que não investia. Depois que se privatizar, e a Cátia tomou uma decisão mais acertada, e eu conversei muito com ela sobre isso. E aí a gente conseguiu 80 milhões da SEDAI a fundo perdido. Nós vamos construir agora uma estação que vai acabar com as 6 estações de água de Barra do Piraí, vai ser uma só. Só com isso nós vamos resolver 80% do problema de água. Caramba, Já resolvemos coisas já é um pontuais, alívio. né? Já resolvemos bairros pontuais como Asa Branca, Ponte Preta, Lago Azul, Belvedere. Agora já fez a licitação também, vai começar Roseira, Parque Santana, Boca do Mato. Né? Então, assim, eu desafio, com todo respeito. Né? Então, para mim, ser barrense, o que é mais importante? Ser barrense ou fazer por Barra do Piraí? Né? E da mesma forma, Vassouras. Né? Eu sou o deputado que mais fez por Vassouras, disparado. Né? É quase um cartel, recurso. Né? Fizemos aquele Mirante Imperial. Né? Vassouras, então, foi mais de 40 ruas que a gente conseguiu asfaltar ao longo desse tempo. Tudo que tem do governo do Estado em Vassouras teve nosso dedo. Né, de levar investimento para Vassouras. Então você é vassourense também. Eu sou o deputado, tenho a honra de ser o deputado mais votado em Vassouras já há 5 eleições. Né? Enfim, sem contar Valença também, né, que a gente trabalha muito. Assim, o Vinícius, eu tenho orgulho, né, de dizer, eu não faço campanha prometendo. Aliás, parece que chega nesse período, parece que Papai Noel dá uma varinha mágica para cada político, sai todo por aí, mundo fantasia, vou resolver isso, vou resolver aquilo, vou fazer aquilo outro. Eu não faço campanha prometendo, eu faço campanha prestando conta daquilo que eu já fiz, porque eu acho que quem já fez tem credibilidade, né, para dizer que vai continuar trabalhando, que vai fazer muito mais. E eu acho que devo ter acertado, né, porque se eu não fosse um deputado operante, se eu não fosse um deputado trabalhador, se eu não fosse um deputado que levasse melhoria para a vida das pessoas, eu não teria 8 mandatos. Sim, né? Então, eu acho que essa é uma construção. É uma construção, né? E que a gente tem muito serviço prestado. Entro com muita tranquilidade nesses municípios e falo com muita. Em cada um desses municípios tem um legado do André Correia. E foi bem interessante que você falou alguns pontos aqui. Tem um deles que eu considero assim muito feliz da sua parte, porque realmente na política hoje existe político que pega realmente um celular e começa a descer o sarrafo em alguma situação e consegue ter visibilidade, vai para o mundo da política e continua só fazendo isso. E isso não altera realmente a vida de ninguém. Nada, não muda a vida das pessoas. A gente precisa realmente de políticos que tenham capacidade, não só a intenção, que a intenção é o primeiro, mas tem que ter capacidade de conseguir agregar o município. Porque também a pessoa entra não tendo capacidade, porque todo mundo fala mal da política. As pessoas acham que política é uma coisa muito fácil. Entrou lá, todo mundo faz. Só que é um mundo muito difícil. Não é um mundo fácil. Eu sempre procuro, assim, eu procurei me preparar muito antes de entrar na política, né? Porque assim, eu acho que o bom político é aquele que consegue discutir as grandes questões econômicas, financeiras, e eu me preparei para isso. Eu acho que é isso que me dá força, inclusive, porque através dessas discussões você ganha prestígio, ganha força e consegue levar o recurso para a ponta, né? Então, quando eu fui buscar... Não é só pedir, você tem argumento, né? Quando eu fui buscar fazer meu mestrado em administração pública na Fundação Getúlio Vargas, quando eu fui me especializar em finanças na PUC, tudo isso me ajuda, né? Porque eu discuto, não tem nenhum... Desde que eu estou na Assembleia, não tem nenhum... Eu sou o deputado que mais aprovou leis de redução de carga tributária. Por exemplo, aqui em Barra mesmo, eu sou autor da lei que permitiu essas empresas virem para Barra do Piraí. Super importante. Reduziu o imposto de Barra do Piraí de 17, 18 para 2. Né? Mudou o mecanismo de cobrança, não vou falar aqui que é um termo técnico, saiu de débito e crédito, passou a ser cobrado por faturamento 2%.
né? A gente trouxe várias empresas para a Barra do Piraí. Né? Tá vindo mais. Agora mesmo, com a UD, a UD de sorvete está fazendo um investimento de 60 milhões. Lá antigamente era Vigor, ali, né? Indo para Volta Redonda, naquela região ali de Dorândia, né? Aquelas empresas, elas vieram, né? Em função da redução da carga tributária de lei que eu sou autor. Né? Então, eu sou autor da Lei da Moda, por exemplo, que a Fijan tem um estudo. Nós estamos perdendo toda a cadeia da moda para outros estados, para o Nordeste. A Fijan tem um estudo que, a partir da minha lei, se gerou 90 mil empregos no estado. Então, só de eu saber disso, que tem 90 mil pessoas que eu nem sei quem é, e talvez nem saiba quem eu 92 mil sou, famílias, né? Então, isso é uma coisa que a gente... Eu acho que isso é que impactou, vale, né? É isso que vale na política, né? Eu Sim. tenho coisas meio emblemáticas na minha vida, por exemplo, Piscinão de Ramos. Eu construí aquilo quando eu era secretário de Meio Ambiente, no meu primeiro mandato. Foi na Foi. sua gestão lá? Foi. É mesmo? Eu estava no RJTV, tinha dado uma mortandade de peixe. Tinha dado uma mortandade de peixe na Lagoa Rodrigo de Freitas. Aí houve uma mobilização da sociedade para acabar com aquilo. Fizeram um abraço na Lagoa Rodrigo de Freitas. A minha filha, que eu falo que eu vi pouco, a minha primeira filha foi no meu colo, tinha 1 aninho. Ela quer entrar na política? Não. A mais velha não, mas a mais nova está formando agora em Direito. Eu sinto ela um certo pendor, mas eu falo, você tem que acabar de estudar, tem que se formar, tem que fazer para pensar nisso. Mas você está falando do abraço na... Aí o que aconteceu? Fruto daquele abraço, a gente depois resolveu, eu como secretário, consegui despoluir a Lagoa Rodrigo de Freitas, fiz um cinturão para pegar a lagoa, mas no pós-abraço, eu fui convidado para uma entrevista no RJTV, e aí entrou no ao vivo, lá do Piscinão de Ramos, o Dicró. E aí veio com os 2 pés no meu peito. Era o meu vizinho. Veio com os 2 pés no meu peito. Virou um grande amigo, ficamos amigos. Ele fazia meus jingles. Se a coisa aí está feia, chame o André Correia. Isso é do Dicró. Ele morava na Tijuca. Ele falava assim, 43, 1, 2, 3, seguidinho, que legal. Enfim, ele era fogo. Tem boa memória, hein? Ele, enfim. Então, assim, o Dicró foi um cara que foi muito amigo. E aí, quando ele vem, mete o pé no meu peito ao vivo e fala assim, não, tem lá a Praia de Ramos, vocês só ficam preocupados aí com a Zona Sul, né? Aí eu no ar falei, o que me veio à cabeça? Falei, não, Dicró, vamos organizar então um abraço à Praia de Ramos. Eu te confesso que eu não sei como soluciona o problema da Praia de Ramos, mas vamos organizar, vamos começar a mobilizar. Aí fomos lá, fizemos um baita abraço, a Globo cobriu também, a Globo estimulou aquilo. Aí um assessor meu teve uma grande sacada, porque aquilo ali é um fundo de Bahia, aquilo não vai despoluir em menos de 30 anos, aquilo não tem jeito. Né? Infelizmente. Aí a gente pegou e construiu a figura do piscinão, que é nada mais do que uma piscina de água corrente. Você capta a água da Bahia, trata como se fosse para uma piscina, passa num sistema de flotação, entra e sai do outro lado. Então aquilo fica correndo de 4 em 4 dias, renova aquilo tudo. Né? E aquilo foi um sucesso. Tinha uma novela na época que cada mergulho era um flash. Não sei se você lembra dessa novela. Ela até morreu. A Mara Mazan virou uma amiga também. Foi comigo o Piscinão. A Globo levou o Piscinão para a novela das 9, né? Então, enfim, eu tenho muita coisa que a gente fez, entendeu? Espalhada por esse estado, coisas estruturantes, criação de parque. Por exemplo, essa opção do Ramos legal, eu não sabia. Eu sou autor também de quando fui secretário, e hoje a gente está dando os frutos disso, mas eu criei um programa chamado Olho no Verde, que até então não tinha e está sendo copiado hoje no Brasil inteiro, que é um programa de satélite, que a gente pegava pequenos desmatamentos, 5 árvores pegava. Então, e eu fico feliz de ver, depois da criação desse programa, o Rio de Janeiro foi o único estado do Brasil que recuperou uma Mata Atlântica. Nós estamos hoje, em vez de diminuir a nossa cobertura vegetal, nós estamos ampliando a nossa cobertura vegetal. Então, tem muitas coisas assim que eu posso dizer para você que eu fiz de maneira estruturante. É a Lei da Moda, é o Piscinão, é o programa Olho no Verde, e é também a coisa da ponta, é o asfalto da rua de Barra do Piraí, é o problema de água de Barra do Piraí, é o problema do conjunto habitacional Hermitage lá, é a maternidade de Valença. Então, enfim, assim, muitas frentes. Né? Eu assim, tenho a minha consciência tranquila, né, de dizer que a minha vida não é um livro em branco, né, que a minha ação política transformou a vida de muitas pessoas que nem me conhecem. Isso que é bom, né? Isso deve ser muito legal. Isso é o que traz. Por isso que eu falo, política
política, se você considera carreira, e olha quem está falando é um cara que tem estrada, né? E eu, nas minhas orações, sempre falo isso, cara, que eu preciso sempre estar me reinventando, porque a política muitas vezes é cruel. A gente precisa mudar muita coisa na política. A política está muito promíscua, né? Você vai conversar com alguma coisa, as pessoas já vêm falando em dinheiro, em grupo, em não sei o quê, entendeu? Então, assim, a gente precisa reinventar isso. Esse modelo não está legal, entendeu? Tá fracassado, né? Tá fracassado. E você falou da lei da moda, né? Que você fez essa lei. E é por isso que você só veste azul por causa dessa lei da moda? Não, você sabe o que é isso? Nessa leva, eu comecei a perceber isso. O meu pai, meu avô não gostava do Brizola, mas o meu pai, quando estudava na Universidade Federal de Juiz de Fora, jovem, ele era fã do Brizola, naquela época da cadeia da legalidade, aquela Meu pai coisa também toda, era. né? E o meu pai, em um determinado momento, se filiou ao PDT e o Brizola foi a Valença, foi na minha casa fazer a filiação do meu pai e tal. E eu vi que ele veio de azul. Eu comecei a perceber que o Brizola só andava com essa camisa azul. E aí eu fui começando a olhar aquilo e fui entendendo que aquilo era uma marca de identidade. E eu, há 30 anos, só ando de camisa azul. Caramba. Então as pessoas, assim, quando às vezes. Não, eu só te vejo de azul mesmo. Então, às vezes as pessoas, assim, quando me veem com uma camisa diferente. E é sempre esse modelo, assim, sabe? E eu sou um cara muito prático, sabe? De um lado, eu sou um cara muito esquecido, mas sou muito prático. Então, assim, só o prazer de eu abrir o meu guarda-roupa e ter 7 camisas iguais, eu não ter que pensar que camisa que eu vou botar, detesto terno, é mesmo? Pô, você vai perguntar, como um cara que é deputado? Eu tenho um paletó no meu gabinete, tenho umas gravatas que eu compro na Lerge por R$ 35, que é uma de fechecler, então elas ficam lá. Aí eu Começou lá. Aí eu chego lá, ponho meu paletó, porque lá tem que ser com paletó, mas detesto terno. Então, eu gosto disso aqui, assim, do jeito que eu estou aqui com você. Sim, Mas isso foi uma curiosidade que eu estava tendo, que eu só te via de azul. Foi alguma coisa tem. Eu até pensei no Roberto Carlos. Acho que tem alguma coisa a ver com o Roberto Carlos, mas aí você já E aí explicou. virou uma coisa de política, por exemplo. Virou uma identidade, né? E aí a gente, por exemplo, amanhã não, porque a gente vai sair só na quinta-feira, quando você está me ouvindo, mas a gente acabou fazendo o movimento Onda Azul, que aí na campanha a cor é azul, vai fazendo as coisas azul, aí virou A identidade. uma identidade visual. Bom, legal. E é interessante entender essas coisas, que às vezes as pessoas ficam curiosas, né? Sabe que as pessoas vão inventando um montão de coisa por aí, né? Agora a gente já sabe já a origem. E André Corrêa, e a questão hoje, como é que você falou de um ponto aqui da política precisar se renovar, de pensamento, não se renovar apenas de pessoa, mas renovar constantemente, né? Que você tem esse entendimento que você precisa, você mesmo Se está reinventar. sempre se reinventar. Hoje, como é que você vê hoje a qualidade da Lerge? Sei que de repente é uma pergunta difícil, são seus colegas. Como é que você, mas não, sem falar de pessoas específicas, mas como é que você vê hoje a qualidade da Lerge? Vou voltar a citar Ulisses Guimarães. O nosso modelo de eleição, modelo para escolher deputado, é um modelo, no meu modo de entender, fracassado e ruim. Porque, assim, ele acaba, de certa forma, afastando o deputado, ou pelo menos não permitindo que o deputado se dedique com mais força a uma determinada região. Ulisses Guimarães, quando as pessoas criticavam o parlamento, a qualidade do parlamento, fala: espere o próximo, que vai ser pior. Então, assim, a gente está vivendo um momento institucional muito difícil na Lerge, que eu acho que é muito fruto do modelo de eleição. É por isso que eu defendo o voto distrital misto. O que é o voto distrital misto? Mas é difícil passar, né? Porque se as pessoas estão se elegendo assim, você precisa do Congresso para mudar, né? não quer mudar. Mas o voto distrital misto divide o Estado em distritos. Por exemplo, pegaria aqui Valença, Barra do Piraí, Vassouras, Mendes, pegaria, não todo, porque vamos botar aqui no Estado do Rio daria distrito de 250 mil eleitores. Então, nesses 250 mil eleitores, você faria da eleição legislativa uma eleição majoritária, como se fosse prefeito. Dali surge alguém. Aí daí vai ganhar um. Vai ganhar um. Cada partido lança o seu, é como se fosse uma prefeitura em 250 mil.
Isso faz com que o deputado se dedique mais àquilo ali Seja representado. e ele né? não busque voto, por exemplo, que é claro, em outros lugares mais distantes, o que torna a campanha mais cara, torna a campanha, impede de você de se dedicar mais à sua região, porque normalmente não elege, né? Normalmente não elege. Por exemplo, eu aqui na região, eu tenho em média 40% dos meus votos. 60% dos meus votos são fora da região, né? A maioria. Então, assim, isso deixaria de existir. Eu iria concentrar minha campanha aqui Só que. e os partidos em lista ficaria uma coisa mais programática. O que é a parte de lista? O partido elencaria os candidatos e aí você vota duas vezes. Você vota no seu candidato aqui, quem você quer no seu distrito, e escolhe um partido pela lista. Quem está na lista? Está o André Correia, está o fulano, está o fulano. Vota uma vez só na lista inteira. Aí, de acordo com o voto que o partido tiver, quem seleciona a lista é o partido. Nas democracias, por exemplo, Estados Unidos é só distrital, né? Distrital misto você tem na França, você tem na Espanha, você tem, enfim. Então eu acho que isso melhoraria muito a política, né? muita E política. Porque eu acho interessante, os gostei. partidos seriam criteriosos nesse ponto de cá e o outro povo. Você ia ter que se aproximar mais da sua região, entendeu? Sim, Então, você vai ter que fazer mais entrega ali, né? então assim, Eu achei interessante é, esse ponto de vista, porque assim, uma das coisas que eu acho que o interior ele acaba ficando um pouquinho para trás é que muitos representantes acabam sendo da capital, que tem muito voto, E quem é do interior sozinho não consegue se eleger no não interior, tem consegue. que ir buscar em outros lugares. E, por exemplo, eu na capital, eu tenho voto na capital. Eu sempre tenho de 8 a 10 mil votos na capital, né? Mas aí é um voto mais de opinião, um voto não é muito De história, né? de história e tal. Mas é assim, cara. Eu gostei dessa ideia É, que você iria ter representante de cada grupo que é assim. as democracias desenvolvidas já funcionam assim, né? Isso melhora a qualidade do parlamento. Sim. Acaba tendo uma visão melhor e a localidade lá acaba sendo atendida, Sim, né? Porque sim. senão você acaba Se tendo você não atender distância, né? mas hoje fica diluído, entendeu? Então, assim, hoje, às vezes, um mal político pode se aproveitar da extensão do Estado com muito recurso de continuar. Sim. Né? Que ele pega um trecho ali e faz o seu nome. Né? E você falou de uma coisa de fazer uma campanha mostrando. É por isso que quando você vai fazer algum trabalho externo, você coloca como prestação de conta e não como assim, eu vou fazer uma campanha ali. Que eu vejo que você bota muito isso. Vou em tal lugar fazer uma prestação de conta. Semana que vem vou estar em tal lugar fazendo. É nesse sentido? É nesse por sentido. Isso? É porque eu acho o seguinte, né? Eu não entro, Vinícius, em nenhum lugar que eu não tenha algum serviço prestado. Óbvio que quando eu comecei, Lógico, você. não poderia ser assim. Mas a partir já do meu segundo mandato, eu só fui crescendo as minhas campanhas a partir de onde eu tivesse um serviço prestado. Que eu pudesse falar, ó, aqui eu fiz isso. Eu sempre, diferente de eleição majoritária, eu não gosto de ficar prometendo, eu não prometo. Eu falo, ó, eu fiz isso e vou continuar trabalhando, entendeu? Para fazer mais. Mas não saio aí, vote em mim porque eu vou resolver isso, vote em mim porque eu vou trazer um posto de saúde. Até porque a gente é candidato a legislativo, então a caneta final não fica na sua mão. Você precisa de alguma articulação com o governador. Hoje o deputado federal tem as emendas impositivas. O estadual tem pouca, entendeu? A gente tem 2 ou 3 milhões por ano. O federal trabalha com 200 milhões. Né? Caramba. Então, o federal hoje virou quase um executivo. Né? Virou um isso mini também executivo, né? é uma certa distorção mas do nosso modelo. Mas é a vida como ela é. E você falou do seu candidato a presidente, né? Que é o Caiado. Sim. E você está apoiando quem para prefeito, para governador aqui do Rio de Janeiro? Governador, eu estou apoiando Eduardo Paes. Por que eu estou apoiando Eduardo Paes? Porque, primeiro, eu acho que o Eduardo é uma das pessoas que eu conheço há muito tempo e 4 vezes prefeito de uma cidade complexa como o Rio de Janeiro, como todos nós, erra e acerta, mas Sim, ninguém chega a ser 4 vezes prefeito da segunda maior cidade do Brasil se não tem qualidade, se não tem execução.
né? O povo do Rio de Janeiro é um dos povos mais, vamos dizer assim, cobrador. Então, para alguém ganhar 4 eleições consecutivas, que não são consecutivas, né? Porque teve um intervalo, mas se ganhar 4 vezes no Rio de Janeiro, Difícil. é alguém que está testado. E eu acho que o Rio de Janeiro precisa de alguém testado para fazer reformas estruturais importantes, né? Algumas pessoas tentam associar a eleição nacional Muito. à eleição estadual, né? O Eduardo tem um perfil muito parecido com o meu. O Eduardo não é de esquerda nem de direita. O Eduardo é um cara de centro. E aí fica essa história, né? De um lado o bolsonarismo, de outro lado o lulismo e o PT. E um se alimentando do outro, como você falou. E aí o que acontece? As pessoas tendem a querer misturar a eleição de presidente com a eleição de governador, né? Eu vou dar um exemplo concreto. O Witzel, ninguém conhecia o juiz. Não, era uma né? aposta, né? Ninguém conhecia. Ele se associou ao Bolsonaro, Na verdade, se esforçou muito. pegou uma carona no Bolsonaro e todo mundo votou no juiz por causa do Bolsonaro. Sim. E o que foi o governo do juiz? Um desastre. Não durou 2 anos. Agora, a culpa é do Bolsonaro? Não é. Não. Por isso que as pessoas não podem misturar e votar em quem não conhece, quem não tem serviço prestado, quem não tem história. Misturar eleição nacional. Eleição nacional é uma coisa, eleição para governador é outra coisa diferente. Sim. Entendeu? Então, assim, não vai ser o Bolsonaro que vai sentar na cadeira de governador, nem vai ser o Lula que vai sentar na cadeira de governador. Então, a gente tem que pensar quem é o melhor para sentar na cadeira de governador. E outra coisa, cara, independente de quem ganhar, se o Caiado não ganhar e eu tiver que me articular para ir no Lula ou para ir no Bolsonaro, eu vou, porque assim, eu sou um político de resultado, eu quero ver as coisas acontecerem. Sim. Né? Acho que cada um. E outra Sim. coisa, é uma arrogância nossa, política, nossa, achar que qualquer um de nós vai convencer o brasileiro a votar num candidato a presidente. O eleitor já definiu. O voto para presidente da República é um voto em que o político, como eu, como os outros deputados, não tem influência. Não tem influência. Entendeu? Ou tem uma influência muito pequena. Não tem, é arrogância achar que tem, não tem influência. E que bom que seja assim. Entendeu? Então, assim, eu me identifico como um político de resultado, um político que quer ver as coisas concretas acontecerem. A política só existe para mim se de alguma forma ela muda a vida das pessoas para melhor. Sim. Né? Então, eu sempre me posicionei assim. Um político que faz, um político que entrega, um político de resultado. Eu acho que você falou aí, me lembrou até um pouco até a prefeita aqui de Barra, porque ela recebe pessoal de esquerda e recebe recurso, recebe pessoal de direita e recebe recurso, independente de qual seja a ideologia. Mas esse é o papel do prefeito. Um prefeito, o prefeito, o partido dele é a cidade dele, pô. A Kátia tem que ser Barra do Piraí Futebol Clube, o Saulo tem que ser Valença Futebol Clube, a Rose tem que ser Vassouras Futebol Clube. Independente de quem tá cara. lá. As pessoas têm que entender. Né? Tem que entender, enfim. Mas é essa coisa que eu acho dessa paixão exacerbada. Nós desaprendemos de respeitar quem pensa diferente da gente. Né? Então o Brasil precisa refletir sobre isso. Dividir verdade. Família, dividir verdade. amigos, né, por questões de natureza política. E isso só interessa a essas pessoas que fomentam a discórdia. Sim. Né? Então, assim, é possível e saudável pensar diferente. E é importante, né? É Muito mais para a importante. política, né? Por isso que os dedos da mão são diferentes. Né? Você tem que... a política, para ela avançar, ela tem que ser um convívio diferente. Sim. Né? Então, a gente tem que refletir sobre isso. A gente deixou de respeitar quem pensa diferente da gente. É verdade. André Correia, vou te agradecer. Eu gostei muito de te receber aqui. Gostei muito de conhecer um pouquinho mais do que você pensa, um pouquinho mais da sua história. Nós estamos caminhando para o final. Ótimo. E eu vou deixar esse momento aqui para você dar a última mensagem, de repente alguma coisa que nós não tivemos tempo daqui de conversar. Eu vou deixar esse tempo para você e logo depois eu faço o encerramento desse nosso bate-papo. Tá ótimo. Te agradecer muito, Vinícius. Eu que agradeço. Eu acompanho aí, eu te informei pelas redes, você Obrigado. dá muitas informações interessantes, estatísticas, né? Eu gosto muito Sim. disso.
né? Você compara os indicadores das cidades, eu acho que isso é muito importante, gera uma competição saudável, né, entre as cidades, né? É muito bacana isso aqui na região do Vale do Café. Essa é a minha região, né? É a região que eu tenho a origem da minha vida política, da minha vida pública, da minha vida parlamentar, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, aproveitar essa oportunidade para prestar conta, né? A gente tá se avizinhando aí as eleições e, assim, eu sou uma pessoa calejada, né? Como eu disse, venci 8 eleições consecutivas. Se você me perguntar por que eu venci 8 eleições consecutivas, é porque tem uma palavrinha mágica que eu procuro exercer com quem confia em mim: lealdade. Ou seja, é a principal característica que eu admiro na pessoa, é ser leal. Ser leal com quem confia em você, ser leal com as cidades que você representa. Então, eu procuro ser leal e aqui... Fundamental. Ser leal a Valença, ser leal a Barra do Piraí, ser leal a Vassoura, ser leal a Mendes, ser leal a Rio das Flores, ser leal, enfim, a Piraí, ser leal a todas essas cidades aqui da nossa região. E o meu compromisso é esse, é não deixar de ser leal, é continuar trabalhando para trazer resultados. E as pessoas refletirem, né? Refletirem se a gente pode merecer o julgamento. Como você está entrevistando vários deputados, né? Eu mudei meu nome agora, né? Então, como é que é seu nome agora? Meu nome agora é 55321. Né? É o nome... Ninguém me conhece como André Correia, porque se você quiser votar... Está na identidade. Se você quiser votar no André Correia e não souber que eu sou o 55321, muito fácil só lembrar de 2 mãos cheias, depois escadinha descendo, 3, 2, 1. Clique na urna e aí eu vou ficar muito honrado de te representar. Muito obrigado, eu te informei. Muito obrigado você, Vinícius. Foi uma honra para mim estar aqui participando com você. A honra foi minha. Bom, espero muito que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Eu gostei muito da conversa que a gente teve aqui. Bom, quinta-feira, às 20 horas, eu te espero aqui para mais uma entrevista especial. Um grande abraço para você. Abraço, pessoal.